Na continuação da comemoração dos 40 anos da Escola Adolfo Portela, temos de novo connosco uma convidada, desta feita Carla Eliana da Costa Tavares, natural de Águeda, mais propriamente da freguesia de Diões da Ribeira. É advogada de profissão, formada em Direito pela Universidade de Coimbra e foi deputada pelo Partido Socialista na 13ª legislatura entre 2015 e 2019. Atualmente exerce o cargo de Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e foi também aluna da Escola Adolfo Portela. Veio frequentar o 7º ano de escolaridade em 1989-90, tendo frequentado o 3º ciclo e o ensino secundário, que concluiu em 1994-95. Boa tarde, Carla. Boa tarde. Boa tarde por ter aceitado o nosso convite. Um gosto. Ainda se lembra do dia em que chegou à Escola Adolfo Portela? Que memórias guarda dessa escola? Não me lembro do dia, da primeira vez não me lembro. Lembro-me de achar que a escola era enorme, que tinha alunos tinha aqueles mais crescidos e na altura, de facto, os alunos do 11º, 12º ano eram realmente alguns já assim mais velhos. E lembro-me de ter ficado assim muito impressionada com esse facto de ter alunos mais velhos. Lembro-me depois nos anos seguintes, isso é uma recordação que eu tenho, que tinha sempre a preocupação nas vésperas de iniciar o ano escolar de escolher a roupa para usar no primeiro dia de aulas. Isso era uma coisa que eu fazia, tinha uma grande preocupação escolher a roupa para o primeiro dia de aulas. Mas lembro-me que vim com grande entusiasmo, porque era uma nova fase da minha vida, e vinha para uma turma onde felizmente não fiquei sem duas das minhas amigas desde a escola primária, que era a Fernanda e a Mena, e que por isso havia ali aquele apoio, não é? Acho que é pior quando se sai da escola e vem para uma escola diferente, quando não se conhece pessoas. Eu, como tinha ali aquelas duas, éramos 3 amigas desde sempre, acabou por também ser mais fácil essa adesão e ingressar aqui na escola. Esteve por cá 6 anos, deu para se cansar da Escola Adolfo Portela? Não, de todo. Aliás, eu nunca quis sair da escola da Adolfo Portela. Também acho que não conseguia, a não ser que tivesse mudado de área. Na altura eu escolhi Humanidades no 10º ano, podia ter mudado de área e ter ido para a Marques de Castilho, mas nunca sequer tal coisa me passou pela cabeça. Eu gostava mesmo da escola Adolfo Portela. Aliás, lembro-me logo no 7º ano, inscrevi-me nos clubes que havia, Clube Europeu, de jornalismo. Eu cheguei a fazer parte da equipa que redigia o recado. Exatamente. Fiz parte da Associação de Estudantes, fui candidata sem fazer parte. Acho que participei sempre em muita coisa e acho que vivi muito a escola e tenho muito orgulho em ter sido aluna desta escola. Foi na Associação de Estudantes, foi presidente? Não, era presidente da mesa da Assembleia Geral. Na altura o presidente era o João Ricardo Martins, que agora é empresário da cerâmica da Borralheira, ali para a Guarda de Cima, acho que aquilo é a Guarda de Cima. Ele é que era o presidente da direção e eu era a presidente da Assembleia Geral. Será pedir muito recordar o ano em que isso foi, mas estaria para aqui no 11º? Não, foi no 10º ano. Foi no 10º ano. Eu fui candidata a primeira vez com uma lista, que era a lista C, no 9º ano, mas perdemos as eleições. E depois, no 10º ano, perdemos as eleições para o Jorge Costa. O Jorge Costa ganhou com a lista B, ele é que ganhou as eleições. E depois, no ano seguinte, o Jorge, que já tinha saído, acabou por organizar ali um grupo e fizemos ali uma mistura e concorremos e ganhámos. E na altura fizemos parte dessa associação e foi muito giro. Na altura fizemos uma coisa engraçada com a escola, com a Marques de Castilho, que foi no mês de junho. Fizemos uma iniciativa que se chamava Junho, o Amor de Mês, e tínhamos uma série de atividades desportivas, culturais, entre as duas escolas, e foi muito interessante. Isso é curioso porque ao participar, digamos, nessas associações, nessas listas, significa que se já desenhava aí alguém que tinha uma vocação para a participação política.
Sim, eu sempre tive muito interesse pela participação política. Aliás, eu desde muito pequena, porque o meu pai também foi presidente de junta, eu desde muito pequena tinha a percepção de quem é que eram os titulares dos cargos políticos, sabia muito bem quem era o Presidente da República, quem era o Primeiro-Ministro, eu acompanhava dentro do possível, tinha a minha, já na altura, a minha opção partidária, muito vincada e muito, e muito definida desde muito cedo. E sim, de facto, isso já evidenciava um gosto que eu tive, que depois, por diversas circunstâncias, durante um tempo da minha vida não foi valorizado, mas em boa hora recuperei esse gosto. Estudou Humanidades no ensino secundário, cá na Adolfo Portela. A opção pelo curso de Direito é um sonho antigo ou foi-se desenhando à medida que ia progredir nos estudos? Não, é um sonho antigo. Aliás, eu tenho uma amiga que diz que as primeiras palavras que eu devo ter aprendido a dizer é: eu quero ser advogada, porque eu de facto desde muito cedo, desde muito pequena, que decidi ser advogada. E eu sei porque é que foi, eu recordo-me perfeitamente, foi por causa de uma série que passou há uns anos atrás, contava a história de duas mães, que as crianças foram trocadas à nascença. E aquilo foi uma série durante vários... Aquilo impressionou-me de tal forma e foi aí que eu ganhei a vontade de um dia ser advogada. Passei por uma fase, também queria ser juiz, mas depois defini mais concretamente que queria ser advogada desde muito cedo. Na escola primária, pelo menos, já sabia que queria ser advogada e foi sempre com esse objetivo que fiz o meu percurso escolar, sem nunca me ter desviado. Nunca quis, nem nunca hesitei de ser outra coisa. Sempre quis ser advogada. Apelando um bocadinho à sua memória, lembra-se de algum ou de alguns factos marcantes que tenha vivido aqui na Escola Adolfo Portela? Ai, sei lá. Tantos. Vivemos tantos. Eu lembro-me de uma vez, esse foi porque foi engraçado, porque estávamos nós numa aula de filosofia com o professor Elídio e entra a professora Maria Gabriel, com um ar muito apavorado, a dizer que tínhamos que sair porque tinha havido uma ameaça de bomba e nós tivemos que sair, quer dizer, todos contraídos porque achámos que aquilo não era nada, mas de facto, pronto, havia uma ameaça de bomba e nós tivemos que sair da escola. Mas depois não me lembro nada, lembro-me de alguns torneios que houve aqui na escola de futebol, lembro-me das festas que havia nos finais de período da rádio, quando foi criada a rádio, também foi um marco muito importante, mas assim que me recordo é mais estas coisas. E relacionado um bocadinho com isto, se bem numa outra vertente, e do que é que guarda gratas recordações desses 6 anos que aqui passou? De tudo. Eu fui muito feliz na Adolfo Portela, felizmente sempre me integrei bem, sempre tive um grupo de amigos. Fazia parte também tinha a sorte, fazia parte do grupo dos fixos, que conhecia, tinha muitos amigos, conhecia muita gente. Relacionava-se bem socialmente? Relacionava-me bem com toda a gente, e tenho com toda a gente. Aliás, eu acho que não havia ninguém com quem eu não gostasse de falar, mas fui muito feliz na Adolfo Portela, sem dúvida nenhuma, e sobretudo passava muito tempo com as minhas turmas. Era muito ligada à turma no 7º e no 8º e no 9º, e depois então no 10º, 11º e 12º nós ficávamos ali à entrada do pavilhão do Polivalente, não é? Ficávamos ali sempre todas muito juntas. Eram as 2 turmas de jornalismo, que havia 2 na altura, e nós de facto tínhamos uma grande cumplicidade entre as 2 turmas, era muito interessante, não é? Fizemos coisas muito giras. Tenho perguntado aos nossos convidados, a esta altura, não o que é que cada um deles deu à escola enquanto cá esteve, mas fazendo a pergunta um bocadinho ao contrário. O que é que a ESAP lhe deu? Deu-me tudo. Aliás, a base de tudo aquilo que eu consegui
ao longo da minha vida até agora, não é? Teve, obviamente, o contributo fundamental daquilo que aprendi aqui na escola. Aliás, não é por acaso que eu guardo como referência a professora Manuela Veiga, pelos ensinamentos de português, pela forma como nos transmitia a literatura e na altura... E as regras da gramática do português. Sim, também. O professor Carreira, que era uma figura quase que paternal. Quando eu vim para cá, o professor Carreira era presidente do Conselho Diretivo e era uma figura temida. E depois, mais tarde, quando ele foi nosso diretor de turma, no 10º ano, que ele dava-nos a disciplina de jornalismo... Caiu a máscara. Sim, nós e ficámos... revelou a sua humanidade. Sim, e era uma grande referência. E passaram muitos professores que eu guardo mais memória, a professora Lígia Almeida, que era sempre muito exigente e muito dura, às vezes, connosco, mas que era uma grande professora que, de facto, tenho que reconhecer que ensinava muito bem. Ela foi minha professora de inglês, do 7º ao 9º, e depois de alemão, no 10º e 11º. Houve muitas professoras. A professora Graça, que apesar de ter sido minha professora de práticas administrativas só no 8º ano, ou no 7º, creio, foi uma pessoa que eu guardei sempre e que faleceu há pouco tempo, e que eu guardei sempre com muito carinho, encontrei várias vezes e tratei sempre por professora. Há vários professores que eu tive aqui na Adolfo Portela que me marcaram muito e que acho que foram fundamentais para todo o percurso que eu fiz depois. Nós temos ali à entrada da escola, um bocadinho ao lado da entrada, um ADN, e também temos perguntado, e pergunto também neste momento, para si, que passou aqui 6 anos, qual é que é o ADN da Escola Adolfo Portela? Eu acho que é a capacidade de nos relacionarmos com os outros. Eu acho que a escola, pelo menos a percepção que eu tive, sempre teve essa capacidade de inclusão, de agregar, de ter um espírito de interajuda, também pelo facto de ser muito aberto, não é? Nós ficávamos ali todos muito concentrados nos corredores com os telheiros. Mas eu acho que, pelo menos da percepção que eu tenho da escola, é numa escola em que as pessoas, que nós éramos todos muito amigos uns dos outros. Acho que isso era fundamental. Para terminar, convidava a deixar uma mensagem para a comunidade educativa da Escola Adolfo Portela, os pais, alunos e eventualmente os professores que são e que foram aqui mestres ao longo de vários anos. Bem, para os professores obviamente expressar a gratidão aos que foram meus professores e por tudo aquilo que me ensinaram, e aos que não foram também gratidão por continuarem esse desafio que é cada vez mais ser-se professor, que é sem dúvida um desafio enorme. Todos os dias ter que lidar com dezenas de alunos não é fácil. Para os pais é muito importante a participação também na escola. Eu lembrei-me de uma coisa, eu fazia parte também do Conselho Pedagógico, como era delegada de turma. Depois, entre os delegados de turma, escolhia-se um aluno de cada ano para representar o Conselho Pedagógico e que também tinha representantes dos pais. E é muito importante que os pais tenham uma participação ativa naquilo que se passa na comunidade escolar e que participem até das atividades. Obviamente os alunos nem sempre gostam muito disso, não é? Não dá muito jeito, mas acho que é bom haver esse acompanhamento. Para os alunos é aproveitarem o máximo que possam o tempo que aqui passam, aprendam, foquem-se naquilo que é essencial. Não achem que isto é uma passagem, acho que devem brincar, mas levar isto a sério, porque a formação, a escola, aquilo que nós aprendemos é fundamental ao longo da nossa vida e vai ser cada vez mais. Cada vez mais, qualquer pessoa que queira se ingrar no mundo do trabalho, numa carreira futura, tem que ter uma boa formação. E por isso é muito importante que as pessoas percebam que para ganhar um dia dinheiro, e é isso, os miúdos querem um dia ganhar dinheiro, é o que se pensa, mas para ter uma boa profissão, para se realizarem profissionalmente, é muito importante também encararem com seriedade
este percurso escolar e também trabalharem, sobretudo trabalhar. Doutora Carlos Tavares, muito obrigado por ter cedido ao nosso convite e desejo-lhe os maiores sucessos profissionais e pessoais. Muito obrigada.